João, capítulo 1, versículo 29. João 1, 29. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia, Deus. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e eterno Pai, com todo temor, Senhor, reverência e tremor, entramos mais uma vez diante da Tua bendita e gloriosa presença. Glória a Jesus. Aleluia. Nesta noite, meu Pai, eu te peço, traz uma mensagem revelada de cada um de Glória a nós. Deus. Aleluia. Repreende, Senhor, todo roubador de mensagem, em nome do Senhor Jesus. Contam a história do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O primeiro dele é o Evangelho de Mateus, o segundo é o Evangelho de Marcos, o terceiro é o Evangelho de Lucas. Esses três primeiros evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos, porque são evangelhos que possuem histórias muito semelhantes, contam parábolas semelhantes, curas e milagres que Jesus realizou semelhantes. Então eles são muito parecidos. Mas diferente desses três primeiros, o quarto evangelho, que é este que nós lemos, o Evangelho de João, ele não vai se ater muito da mesma forma que o Evangelho de Marcos, de Mateus e de Lucas se atém aos milagres, ao fato de Jesus ter vindo aos pobres, a salvar todos aqueles. Mas o Evangelho de João, ele tem a intenção de mostrar Jesus como sendo o Filho de Deus e ao mesmo tempo também sendo Deus. Se nós observarmos neste capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14, João faz um breve relato da história de Jesus aqui na terra, e também antes dele vir para a terra, e também antes da terra ter sido criada. No versículo de número 1 está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em outra tradução você vai encontrar no lugar de verbo, palavra. É a mesma coisa. E no versículo 2, esse versículo fala da divindade de Jesus. Jesus, antes mesmo dos céus e da terra haverem sido criados, ele já existia, ele já era, porque ele estava com o Pai e compartilhava da sua divindade. E no versículo de número 2 está escrito: ele estava no princípio com Deus. E no 3 diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então isso aqui já nos faz uma declaração muito grande a respeito de toda a criação que nós vemos no mundo. Qualquer coisa que você vê neste mundo, continente, país, natureza, o mar, tudo foi criado pelo nosso Senhor. Tudo foi criado por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez, inclusive a mim e a você. Nós somos criações do Senhor, e ele tem um plano para cada um de nós. A palavra de Deus fala lá no livro de Jeremias que os seus planos para nós, eles são bons, são planos de paz, são planos de bênção, são planos de prosperidade. Se nós nos submetermos à sua vontade, ele irá executar esses planos para as nossas vidas. Mas acontece que às vezes nós queremos trilhar o nosso próprio caminho, queremos percorrer de acordo com o nosso entendimento, tomar as nossas próprias decisões e viver uma vida sem Deus. Aí nós estamos vivendo os nossos planos. Mas lá em Isaías, no capítulo de número 55, diz que os planos de Deus são maiores, são melhores do que os nossos. Então, ao invés de eu querer fazer os meus planos, eu prefiro me entregar aos planos de Deus para a minha vida. E assim eu aconselho a cada um dos irmãos, porque os planos são maiores, são melhores, são planos de paz, são planos de bênçãos para a vida de cada um de nós. Ele tem um propósito.
se nós nos entregarmos a Ele, Aleluia, confiarmos nele, Ele irá cumprir esse propósito em nós. E nós iremos entender, e nós iremos sentir o que está escrito em Filipenses capítulo 4. Uma paz que excede todo o entendimento. Glória Pode a estar Deus. quebrando tudo ao nosso redor. Como diz o linguajar comum, pode estar indo de mal a pior, mas nós estamos provando a paz que vem do céu. Nós estamos provando isto com Deus ao nosso lado, e isso não vai nos abalar. Porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E quem nos fortalece é Deus. E se é Ele que nos fortalece, nós iremos estar provando essa paz a tempo e fora de tempo. Então tudo foi criado por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. E o que é mais interessante é que no versículo de número 10 diz que Ele estava no mundo. Isso aqui já fala do momento que Jesus veio para o mundo. Ele veio para o mundo foi feito por Ele, mas o mundo não o conheceu. Às vezes nós nos queixamos de dificuldades, de problemas, mas quando nós vamos analisar a Bíblia Sagrada, e se nós olharmos isso aqui com o coração quebrantado, nós vamos entender que o que a gente passa, na realidade, não é tão difícil assim. Porque Jesus criou todas as coisas. Mas o texto sagrado vai dizer que mesmo Ele sendo o Criador do mundo, sendo o Criador de tudo, Ele não tinha nem sequer um lugar aonde repousar a sua cabeça. Ele ia para um lugar, Ele ia para o outro, Ele dormia no relento. Ele criou todas as coisas. Mas no dia que Ele nasceu e veio ao mundo, Ele não tinha nem um quarto para que Maria pudesse parir Ele. Estava tudo lotado. Não tinha espaço para Ele morar. Aí alguém disse assim: olha, tem um curral ali, vá para lá. E no curral, o nosso Senhor e Salvador, Criador de todas as coisas, foi colocado numa manjedoura. Manjedoura, irmão, é lugar onde se coloca comida para animal. Mas o Criador da minha vida, da tua vida, de todo o céu, de toda a terra, de todo o mar, não tinha um berço para ser colocado. E foi colocado numa manjedoura. Jesus abriu mão de toda a sua glória para vir a este mundo. E qual foi o propósito dele vir a este mundo? Foi o versículo que nós lemos, o versículo de número 29. Ele veio para tirar o pecado do mundo. E antes de chegar nisso aqui, eu quero me ater ao fato de que alguém preparou o caminho para Jesus vir. Esse alguém foi João Batista. João Batista foi alguém que veio para preparar o caminho do Senhor. O nascimento de João Batista por si só também já foi um milagre, porque os seus pais, Zacarias e Isabel, já eram avançados em idade. Talvez tivessem a idade do nosso querido Zaqueu. A sua esposa, da mesma forma, já não podia ter filhos por causa da idade avançada. E além da idade avançada, ela era estéril. Aí juntou o mal com o ruim, aí deu pior ainda. Não tinha como aquela criança nascer, mas os dois continuaram sendo fiéis ao Senhor, porque não serviam ao Senhor pelo que Ele dava, serviam ao Senhor pelo que Ele era. E é isso que está faltando muito nos dias atuais. Quando nós servimos a Deus pelo que Ele é, no dia que Ele não der, a gente continua fiel. No dia que Ele der, aí é que a gente vai ser mais fiel ainda. Então Zacarias e Isabel eram fiéis ao Senhor. E Zacarias orava a Deus: Senhor, me dá um filho. Ele já estava passando da idade, mas ele cria que Deus poderia fazer. E Deus concede. Deus ouve a sua oração. Não desista, irmão. Não pare de orar pelo aquilo que você está precisando, porque no tempo oportuno o Senhor irá ouvir o teu clamor. Zacarias, passando da idade: mas eu vou orar pedindo um filho. O não eu já tenho, então agora eu vou correr atrás do sim. Senhor, me dá um filho. Passando da idade,
a esposa estéril. E ele concede o menino. E o nome desse menino nós sabemos, João Batista. João Batista, ele foi nascido com um propósito. E ele quis cumprir esse propósito. Ele quis cumprir o plano de Deus na sua vida. Ele foi enviado para preparar o caminho do Senhor Jesus. Porque antes de João nascer, a nação de Israel estava vivendo um declínio espiritual. Aleluia, Deus. Estava vivendo um declínio moral. O sacerdócio já estava corrompido. O povo estava cada dia mais pecaminoso. O homem estava cada dia mais se afastando do Senhor. A palavra de Deus fala no livro de Isaías, no capítulo 59, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Quando nós pecamos, nós nos afastamos do Senhor, porque o pecado fica no meio do caminho entre mim e Deus. Mas quando nos arrependemos, confessamos o pecado, o Senhor está disposto a perdoar. Ele é o Cordeiro de Deus. Aleluia. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Aí alguém pode olhar e dizer: irmão, mas você não sabe o que foi que eu fiz. Você não sabe das coisas que eu fiz. Eu não sei. Mas você acha que Deus não sabe? E foi para isso mesmo que ele veio, para tirar o pecado do mundo. E não só do mundo, mas o meu e o teu. Glória a Deus. Deus está disposto a perdoar. Mas agora o homem tem que estar disposto a se arrepender. O perdão já está dado. A gente só tem que tomar posse do perdão. Porque o que Deus veio entregar de mais valioso para nós não foi a chave do carro, não foi a chave da casa e nem mesmo a cura da enfermidade. A coisa que Deus mais veio priorizar quando veio aqui na terra, Jesus, foi o perdão dos pecados. Porque Deus quer levar cada um de nós para morar no céu. E com o pecado nós não entramos lá. Então ele já deu a solução. Vou tirar o pecado, vou lavar o povo, vou deixar algo como a neve, e aí sim vou poder entrar no céu comigo. Aleluia, Deus. É a maior prioridade. É a maior preocupação de Deus. É tirar o homem do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus quer dar vida. E vida com abundância. Glória a Deus. Então Isaías veio preparar o caminho de Jesus. João Batista, perdão. João Batista foi para o deserto. Às vezes a gente está aqui num culto campal como esse. Rapaz, culto campal é muito difícil. O som não fica bom. Não tem bateria, não tem guitarra, não dá muita gente. Rapaz, nós estamos no céu. João Batista foi para o deserto. A gente pensa que o sol aqui é quente. Se a gente for dar uma voltinha no deserto, a gente vai dizer, quando voltar para cá, está fazendo frio, porque lá é mais quente ainda. Em casa a gente às vezes come arroz com feijão, farinha, torra um ovo e diz: meu Deus do céu, que miséria é essa? Deus não vai mudar minha história, não. João Batista nasceu para preparar o caminho de Jesus. Já era um privilégio muito grande. Ele foi, segundo, pregar no deserto. Terceiro, ele não comia picanha, ele não comia nem o ovo torrado. A comida que ele tinha era gafanhoto. E aqui a sobremesa que a gente pode ter é um doce, né? Um sorvete. Mas a sobremesa de João Batista era mel. Era só o que ele tinha. E não era de abelha, era silvestre. Era para chupar os dedos e ainda olhar para o céu e dar glória a Deus, né? A gente está aqui bonito, engravatado. Você está aí com a roupa. Você vai para casa tomar banho quando terminar o culto. Vai passar um perfume, vai ficar cheiroso. João Batista, no meio do deserto, ele não se vestia com paletó e gravata, não. Ele se vestia com pele de camelo. Aí alguém pode olhar e dizer: vixe, ruim. A pele de camelo era para proteger no frio à noite, porque a pele do camelo é grossa. A gente não entende, aí murmura. Quando a gente entender que o que Deus dá na nossa mão é bom, a gente vai dar glória a Deus.
Aleluia. Às vezes a gente dá glória a Deus pela ignorância. Quando eu digo ignorância, não é pela brutalidade, pela grosseria. Dá glória a Deus, não dá pela ignorância, eu digo pela falta de conhecimento. Porque com bênção ou sem bênção, a gente como ser humano já era para estar dando glória a Deus. Por quê? Porque a gente tem uma diaconisa plantada no céu, chamada lua. Talvez você possa olhar no céu e encontrar ela. Sem a lua, meu irmão, as marés, as ondas ficariam descontroladas. A gente viveria tendo tsunami. No mar não existiria oxigênio. Os peixes lá iam morrer. Você não ia poder chegar no final do mês, quando receber o salário, e comprar um cará. Porque não ia ter oxigênio dentro dos mares. E não ia existir peixe para você estar comendo no jantar e no almoço. Agora você sabe disso? Então você pode dar glória a Deus pela lua. A gente tem motivo de sobra, irmão, para estar adorando ao nome do Senhor. A respiração que você está dando agora é motivo da misericórdia dele. Cada respiro que tu dá